pessoal, eu sou a professora Ana Cláudia. Estou trazendo esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, de interessados em começar a trabalhar com a escrita científica. Vamos começar falando sobre o referencial teórico. O referencial teórico é uma seção muito importante da pesquisa científica, porque ela é onde o pesquisador mostra que está atualizado nas discussões sobre aquele campo de investigação, aquela área de conhecimento que ele vai falar. Então, ele deve constituir um referencial teórico, sempre tomando por bases essas pesquisas anteriores, publicadas em periódicos, em eventos, em anais de eventos, em livros, teses, dissertações, ou seja, relatando o que outros pesquisadores já avançaram naquele campo de interesse. Mas atenção, erros bastante comuns acontecem porque a revisão da literatura, ela não é uma coletânea de resumos e citações. Ela deve ser algo que traz uma contribuição importante que fundamente a pesquisa que está sendo escrita, Então, ficou meio complicado, meio confuso? Vamos ver uma explicação adiante. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o referencial teórico, ele tem contribuições importantes. Não é só uma seção que você coloca lá um monte de citações. Ele tem que lhe ajudar a entender aquele problema de pesquisa que você está trazendo. Então, quando você traz a contribuição de outros pesquisadores sobre aquele assunto, você começa a entender o que é que você está investigando, qual é o contexto daquele seu problema de pesquisa. E, além do mais, ele vai lhe ajudar a interpretar os seus achados. Se você fez uma pesquisa de campo, uma entrevista, um questionário, o que quer que seja, e você trouxe resultados, você vai interpretá-los à luz desse referencial teórico. E, por isso, você tem que fazer uma sessão de discussão, para apresentar os seus resultados e discutir eles com base naquele conhecimento científico que foi construído antes da sua pesquisa, Agora deu para entender mais, não foi? Mas vamos passar aos problemas que existem na escrita científica realmente. Muitos avaliadores, revisores, de textos científicos, quando a gente submete para um periódico ou para um evento, vêm críticas do tipo, citando principalmente esses dois problemas, com relação a ventriloquismo e a questão do diálogo entre os autores, que o texto não promove, Vamos entender melhor essas duas questões, esses dois problemas. O ventriloquismo é quando o seu referencial teórico ele está na realidade daquela forma como eu mencionei. Um monte de citações. Fulano disse isso, Cicrano disse aquilo, Beltrano disse aquilo, mas não existe uma contribuição sua, Então, ele passa a ser contribuições desses outros autores. Seu referencial teórico são só esses outros autores. Você não faz uma ligação entre essas contribuições anteriores, você apenas joga lá como um monte de citações e de informações do avanço de outros autores. E a promoção do diálogo, ela é, na realidade, uma questão assim, quando você coloca várias citações, uma seguida das outras, e simplesmente não faz nenhuma conexão entre elas. Não diz quem é que está concordando com quem, não tem uma temática, uma sequência temática lógica, Para compreender, assim, por meio dessa explicação, talvez não fique claro. Mas, então, vamos aos exemplos, Vamos aqui a um exemplo fictício que eu criei, que foi um exemplo de uma pesquisa sobre banana, que não existe. Inclusive, não está aí, os autores não estão com os anos de publicação, ou seja, não está na norma, é apenas um texto para que vocês avaliem e percebam essa questão do ventriloquismo e do não diálogo entre os autores com um problema na escrita. Por exemplo, a forma 1. Carlos disse que a banana é amarela. Arthur mencionou os efeitos benéficos da banana para atletas. Laís e Júlia desenvolveram uma pesquisa que concluiu que a banana é amarela, mas se não estiver madura, pode ser verde. E também que ela tem muito potássio. Isaías desenvolveu um experimento no qual a banana provoca sérios problemas para quem tem doenças renais. E Luiz disse que a banana, quando madura, é amarela. Observem que eu começo falando de cor de banana, termino falando de cor de banana, no meio eu falo da constituição da banana, falo dos efeitos, mas não existe uma sequência lógica. Tem aí um monte de informação que outros pesquisadores trouxeram,
Mas se isso for um texto muito grande, imagine aí, a pessoa que está só interessada em saber sobre a cor da banana. Ela vai ter que ler o texto todo, quando ela chegar no meio já se esqueceu o que foi que um outro autor lá na frente disse sobre a cor da banana, porque isso não está junto, não tem uma sequência lógica. Vamos ver que outra forma de escrever esse texto. Nessa forma aí eu coloco que a banana é amarela, mas só quando está madura, porque quando não está madura, sua coloração é verde. Tudo que eu li, que eu pesquisei sobre cor de banana, está aí. Aí está a contribuição de Carlos, aí está a contribuição de Luiz e de Laís e Júlia sobre cor de banana. Depois eu passo para a questão da constituição. Em relação à sua constituição, a banana é rica em potássio, que foi uma pesquisa também de Laís e Júlia, né? Que é um importante mineral para o organismo humano e que talvez por isso resulte em efeitos benéficos da banana para atletas. Foi o que Arthur pesquisou. Ou seja, é um complementando a pesquisa de outro. Contudo, é importante destacar que ela pode provocar sérios problemas para quem tiver doenças renais, que foi a pesquisa de Isaías. Observe que essa forma de eu colocar os autores entre parênteses no final de sua contribuição, melhor do que aquela forma onde eu digo Carlos disse isso, Luiz disse aquilo, Laís e Júlia disseram tal coisa, o texto fica muito mais fluido e eu entendo melhor o que está sendo dito e faço a referência adequadamente a quem foi o autor que pesquisou aquele assunto e que deu aquela contribuição. Dessa forma, o texto fica todo integrado e o leitor que está interessado em saber sobre a cor da banana, no início do texto ele tem todas as informações que precisa. Se ele quer saber sobre a Constituição, no meio do texto tem tudo sobre a Constituição. E no final tem parte dos efeitos. Ou seja, a lógica de escrita ela está sendo ditada pelo autor que está escrevendo essa pesquisa. E ele está ali inserindo informações que ele coletou de outros autores, né? Mas, gente, por que esses problemas, né, que a gente viu na forma 1 acontecem, né? Acontecem muitas vezes porque as pessoas, elas leem um texto, aí já vai e começa a escrever sobre aquele texto. Lê outro texto e vai escrevendo sobre aquele texto. Ou seja, o seu texto vai virando um monte de resumos. E o seu referencial teórico vai virando uma colcha de retalhos, que foi justamente o que a gente disse no início, que deve ser evitado, né? Mas como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? Por meio de fichamento, né? Muitos livros de metodologia trazem modelos de fichamentos, que na realidade é uma forma de você organizar informações que você coletou de outros autores, para que você fique com todas essas fichinhas organizadas, com todas as informações que você coletou, né? E os livros de metodologia trazem modelos, né? Aí nós temos ficha bibliográfica, resumo o conteúdo, nós temos fichas de citações, existem vários modelos de fichas, mas assim, qual é o grande problema nessas fichas que normalmente os livros de metodologia trazem? É que elas são fichas de arquivos texto, né? Onde você tem uma ficha para um livro, outra ficha para outro livro, livro ou artigo, né? Outra fonte de referência. E aí, quando você vai pegar essas informações, elas estão em lugares muito, muito distantes umas das outras, que também dificulta um pouco a escrita. Apesar de que você está com tudo organizado, tudo resumido, tudo estruturado, mas às vezes dificulta a escrita, né? Então, vamos voltar a esse caso fictício que a gente tratou da banana, né? Eu tenho aqui na forma 1 uma confusão aí de informações, mas assim, a minha pesquisa, o meu texto que eu quero escrever, ele tem 3 pontos básicos que eu quero tratar no meu texto. Eu quero falar sobre a cor da banana, eu quero falar sobre a questão da constituição da banana e quero falar também sobre os efeitos que ela provoca, benéficos ou maléficos, né? Então, esses são meus 3 pontos de interesse, meus objetivos na minha pesquisa. Então, o que é que eu faço? Aqui eu deixo essa dica para vocês, que ajuda muito, né? Essa dinâmica que eu criei para me ajudar a escrever, e eu acho que ela contribui para uma escrita muito mais simples e rápida, né? E organizada. É um fichamento por meio de uma planilha, em vez de ser por fichas em texto, arquivos doc, né? Arquivos de texto. Você faz isso por meio de uma planilha. Cada linha da planilha é um texto que eu pesquisei e cada coluna
vai ser um dado que eu quero coletar. Se eu quero falar sobre cor de banana, composição e efeitos de uso, cada coluna vai tratar desse assunto. Então, aí, quando eu pego aquele texto, eu sei que sobre a cor, Carlos disse que era amarela, Luiz disse que era amarela quando estava madura, e Laís e Júlia disseram que ela era amarela quando estava madura e verde quando não estava madura, né? Então, quando eu for escrever, eu vou escrever pela coluna, falando da cor. Quando eu terminar de falar tudo sobre a cor, aí eu passo a escrever tudo sobre a composição. Quando eu terminar de escrever tudo que eu tenho sobre a composição, eu vou falar sobre o efeito de uso. E na minha coleta, para preencher essa planilha, eu faço a coleta por linha. Ou seja, cada texto que eu pegar, eu vou preenchendo as colunas com as informações que eu extraí lá de dentro, sem nem precisar ler em muitos detalhes, eu apenas vou procurar dentro daquele texto se tem aquela informação que eu quero, se tem, eu jogo na planilha, às vezes até um copiar e colar. Se não tem, eu coloco um tracinho, deixo em branco. Por exemplo, o Carlos não falou nada sobre a composição nem os efeitos do uso da banana, então eu deixo sem preenchimento, né? Arthur não falou nada sobre cor, composição, deixo sem preenchimento, e aí eu vou rapidamente preenchendo cada uma das linhas, e no final, quando eu vou escrever, é só eu olhar para as colunas. Então, eu sei todos os autores que falaram da cor da banana, sei todos os autores que falaram da composição da banana, e sei todos os autores que falaram sobre o efeito do uso. E a minha escrita vai ficar muito mais estruturada, lógica, fluida, né? E muito mais simples. Eu não preciso demorar tanto tempo lendo muito profundamente cada um deles. Se algum me chamar a atenção, eu posso depois voltar e ler com mais calma. Mas, na realidade, o trabalho que eu vou fazer de coleta para preencher a planilha é uma busca muito mais rápida, porque eu vou procurar naquele texto somente essa informação que eu quero coletar para a minha planilha. E com isso eu consigo escrever, né, dessa forma, organizando seções do meu trabalho que tenham uma dinâmica, que os autores estejam ali dialogando, porque estão dizendo, falando da cor da banana, quem é que está falando da cor da banana, quem é que está falando da Constituição, quem é que está falando sobre os efeitos benéficos ou maléficos. Eu coloco autores que têm ideias contrárias, autores que têm ideias similares, e aí isso aí vai deixando o meu texto com muito mais sentido para o leitor. Facilita tanto o meu trabalho de escrita, quanto para o leitor fica um texto muito mais lógico e com muito sentido. Bem, pessoal, as referências que eu utilizei nessa aula estão aí, né? E aqui fica o meu contato. Para o caso de dúvidas, sugestões, quem quiser entrar em contato, pode me mandar um e-mail, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.